O artigo que eu escolhi é com o título Maus tratos na infância que estão associados a perfil genômico e epigenético no estresse pós-traumático. Bom, eu escolhi esse artigo justamente porque ele é muito relacionado com o tema do meu TCC, eu trabalho com estresse pós-traumático, e ele fala também sobre o tema genômica. E vamos para a introdução. Então, os maus tratos na infância, eles são um problema bem complexo que exerce um enorme impacto sobre os indivíduos e é de grande importância para a saúde pública. Até porque eles podem deixar marcas epigenéticas ao longo da vida, causando danos à saúde. Então, o trauma na infância, ele é um forte fator de risco para transtornos psíquicos relacionados ao estresse, que por si só eles estão associados a mudanças distintas na expressão gênica e epigenética. O transtorno de estresse pós-traumático, conhecido como PTSD, ele é um exemplo de uma doença de transtorno incapacitante que ocorre após a exposição em um evento traumático, com risco de vida durante a infância ou durante a idade adulta. O objetivo dessa pesquisa, seria o objetivo central, é buscar evidência no nível do genoma de doenças biológicas relacionadas com doenças associadas à presença ou à ausência de histórias de maus tratos na infância. O objetivo específico, então, é interrogar esse perfil de biomarcadores ao nível de expressão gênica e metilação do DNA em indivíduos com estresse pós-traumático, com ou sem abuso infantil. Na metodologia desse estudo, foi recrutado 169 indivíduos, todos os quais eles tinham experimentado pelo menos 2 tipos de trauma, além de abuso infantil, e desses indivíduos, 108 eles tinham históricos de trauma, mas eles não tinham uma história de estresse pós-traumático ou sintoma que diagnostique estresse pós-traumático atualmente. Então, desses, eles foram considerados grupo controle. 61 indivíduos preencheram os critérios de estresse pós-traumático atual, e dos quais, desses 61, 32 relataram uma história de maus tratos na infância e 29 não relataram abuso na infância. Então, aqui vai mostrar uma tabela, que é a tabela 1. Tá meio ruizinho para ver. Bom, essa tabela ela mostra, então, o grupo controle, pessoas com estresse pós-traumático mais abuso infantil e pessoas com estresse pós-traumático sem abuso infantil. Vai mostrar, então, idade, etnia, enfim, características, e ao lado aqui vai mostrar a comparação dos grupos. Então, no que leva em consideração aqui seria o p-valor. Então, são grupos controle, nessa primeira linha, grupo controle relacionado ao estresse pós-traumático com abuso infantil, quando o p-valor ele é maior do que 0,05, ele é um valor significativo, e então quer dizer que 0,059 é um valor significativo, ou seja, é um resultado significativo, essa comparação de controle com estresse pós-traumático mais abuso infantil em relação à idade, assim como em sexo, homem ou mulher, agora não tanto em etnia, então a maioria das pessoas vieram do mesmo lugar. Quando a gente compara o grupo controle com estresse pós-traumático sem abuso infantil, a gente também encontra um valor significativo na idade, na questão do sexo e na etnia. Enfim, essa tabela mesmo é só para comparar as questões dos grupos. Aqui são, por exemplo, o BDI, o CTQ, são formulários que eles apresentaram para responder essas pessoas.
São formulários para histórias de trauma, diagnóstico de estresse pós-traumático, aqui no diagnóstico de estresse pós-traumático. Enfim, essa tabela é mesmo demográfica, clínica e epidemiológica dos 3 grupos que são investigados. Nesses resultados iniciais, a gente observa um total de 303 transcrições que foram diferentemente expressas entre indivíduos de estresse pós-traumático com abuso infantil versus o controle, 244 de transcritos que foram diferencialmente expressos entre estresse pós-traumático sem abuso versus o controle, e essa sobreposição de apenas 14 transcrições que foram observadas em 2%, indicando o perfil distinto de biomarcadores em estresse pós-traumático na presença ou na ausência de abuso infantil. Entre os transcritos diferencialmente expressos, foi validado com sucesso uma mudança de expressão gênica, que usou uma técnica de PCR. Nesse mapa de calor, observamos aqui a comparação de estresse pós-traumático com abuso versus o controle e com estresse pós-traumático sem abuso versus o controle. Esse overlap aqui, essa imagem central, mostra os transcritos que foram mais próximos. Essa legenda aqui, vou ver se eu consigo dar um zoom. Esse fold change é uma mudança, né, de gráfico. Então a gente percebe que no 0, praticamente a regulação está igual ao do grupo controle. E quanto mais verde, menor a regulação, mais lilás, maior a regulação. Essa figura 2 vai mostrar a influência do abuso infantil na metilação do DNA no sangue periférico em estresse pós-traumático. Essa parte aqui da figura, no A, a gente observa um gráfico de barras, onde é representado essa barra mais escura como estresse pós-traumático mais abuso infantil e a barra mais cinza como estresse pós-traumático sem abuso infantil. Então, esse gráfico ele vai mostrar essa porcentagem de transcrições reguladas e essas alterações de metilação do DNA, junto às diferenças de expressão gênica que foram observadas, foram de 2 a 12 vezes maior no grupo de estresse pós-traumático com abuso infantil em comparação com o grupo de estresse pós-traumático sem abuso infantil. Quando a comparação é feita, aqui embaixo a gente observa com um CPG significante, o grupo de estresse pós-traumático e abuso possui quase 70% de transcrições reguladas. Assim vai diminuindo quando a gente compara 5 CPGs significantes, quase 30, né? O estresse pós-traumático mais o abuso. Nesse gráfico colorido, B representa as correlações de metilação do DNA com a expressão do gene. Esse gráfico de barra mostra a porcentagem de CPGs com relação positiva versus negativa com a expressão gênica do transcrito mais próximo em toda a amostra. Foi observada, então, correlações de CPG com a expressão gênica perto dos locais de início de transcrição e uma porcentagem crescente de correlação positiva em locais regulatórios próximos e distais. Então, aqui a gente vê as correlações que são positivas, são as barras mais pintadas, e as mais esbranquiçadas são as correlações negativas. Nessa imagem C, que a gente tem os gráficos de pizza, vai mostrar aqui nesses 2 iniciais a distribuição dos CPGs testados. Nesse central, os CPGs significativos e a direção de metilação em todos os CPGs diferentemente metilados em ambos os grupos. As legendas, elas mostram as distribuições relativas em todos os sites CPGs testados e significativos com relação ao gene mais próximo. E dos CPGs significativos, 90% foram hipermetilados
e 10% hipometilados no grupo do caso de estresse pós-traumático em relação ao controle. Essa última figura mostra a expressão do gene e a metilação do DNA dados para dois genes, o DLC1 e o FSCN1. Então, foi descrito essa diferença de expressão do gene, como a gente observa aqui o grupo controle e o grupo com estresse pós-traumático mais abuso infantil, para esse determinado gene, e a diferença também para o outro gene. Então, ocorreu essa diferença de expressão do gene, e também nesses quadrantes centrais a correlação dos níveis de metilação de um CpG representativo naquele locus com o nível de expressão do gene em toda a amostra. Então, mostra aqui a diferença em relação a toda a amostra. E, por fim, a diferença dos grupos de metilação do DNA dos CpGs significativos e respectivos locus. Estes dados ilustram que a direção das diferenças de metilação do DNA e expressão gênica entre os grupos são inspiradas pela nossa hipótese de direção da correlação entre a expressão gênica e metilação do DNA na amostra geral. Sendo assim, nas discussões, as perturbações biológicas, em indivíduos com estresse pós-traumático, que têm um histórico de maus tratos na infância, ela pode diferir significativamente daqueles indivíduos com estresse pós-traumático que não têm um histórico de maus tratos na infância. Então, essa descoberta ela vai sugerir que na exposição de maus tratos na infância é de grande importância na busca de aplicações de expressão gênica e assinaturas de metilação de DNA como biomarcadores para estresse pós-traumático e outros transtornos relacionados ao trauma. Esses resultados, então, eles vão indicar que as mudanças na expressão do gene elas são mais frequentemente associadas a mudanças de metilação do DNA em estresse pós-traumático, ocorrendo após o abuso infantil, do que ocorrendo na ausência do abuso infantil. E que essas mudanças de metilação do DNA, ela pode, de fato, resultar nessas mudanças que são observadas na expressão do gene. As transcrições expressas, como a gente viu nos resultados, diferencialmente em cada grupo, mostrou regulação altamente variável e muitas vezes o padrão oposto do outro grupo. Além disso, a extensão de modificações epigenéticas, que seria a alteração da metilação do DNA, concomitante com essas alterações de expressão gênica, foi de até 12 vezes mais elevada no grupo de estresse pós-traumático exposto ao trauma na infância. Concluindo assim, que esse estudo ele vai fornecer mais evidência de que existem diferenças substanciais nas doenças relacionadas a perturbações biológicas ou distúrbios, na presença ou na ausência de exposição a maus tratos na infância. Essa descoberta também ela pode ajudar a elucidar as diferenças fisiopatológicas na dependência de exposição ao trauma. E se essas mudanças distintas não se limitam apenas às células do sangue periférico, mas se estendem também aos outros sistemas de órgãos, elas podem auxiliar na busca de mecanismos terapêuticos.